Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, que é quando a gente entra num confronto ou a gente quer permanecer em um confronto por algo que nós achamos que seja justo ou injusto. Acontece que esse argumento de justiça vem mais uma vez do ego e você vai entender agora por quê. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nenhuma mudança real acontece sem prática, não é? Se você gosta dos nossos conteúdos e quer saber como eu faço para colocar tudo isso em prática, te convido a conhecer o Evoluir 369. O processo de mudança mental que pode ajudar a transformar a sua vida. Para mais informações, eu vou deixar um link de acesso que vai te levar para um outro vídeo onde você vai ter mais informações a respeito, tá bom? O link eu vou deixar aqui na seção dos comentários, tá bom? Então depois no final desse vídeo, dá uma passadinha nos comentários que você vai encontrar e vai poder ter mais informações sobre o Evoluir 369. Você é uma pessoa correta que gosta das coisas certas e sofre com as injustiças da vida? Pois é, se você é assim, o ego pode estar usando isso para te prejudicar. Mas como assim? Quantas e quantas pessoas sofrem com acontecimentos da vida que são aparentemente injustos? Mas como assim, aparentemente injustos? É aparentemente injusto porque a lei da causa e efeito acontece o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Mas, como sempre, vamos a alguns exemplos para facilitar a compreensão. Vamos supor que você conheça dois irmãos e que são completamente diferentes um do outro. Um é honesto, trabalhador, é uma pessoa correta, que faz o bem, que ajuda outras pessoas, mas que ao mesmo tempo tem uma situação financeira muito difícil e tem o dinheiro somente para a sua própria sobrevivência. Já o outro é malandro, procura levar a vida enganando os outros e, naturalmente, pensa em si acima de tudo. O irmão que é honesto, apesar de ter uma vida dura, difícil, ele não aceita a ajuda financeira do irmão, que é malandro, porque ele sabe exatamente que o dinheiro não vem de forma honesta. Já o irmão malandro mora numa bela casa, tem 2 carros de última geração, seus filhos estudam em ótimas escolas e ele vive viajando sempre que pode com a sua família. Inclusive, ele fica feliz que o outro irmão não aceita dinheiro, porque assim sobra mais. Além disso, ele tem o argumento de que não é ele quem não quer ajudar, é o irmão que não quer ser ajudado. Então os anos passam, a situação permanece. O irmão que é honesto vai progredindo lentamente na sua vida e o irmão que faz tudo errado, o malandro, continua vivendo do bom e do melhor. E por você conhecer os dois, por saber a verdade de ambos os irmãos, a sua indignação vai aumentando cada vez mais com o tempo, pois afinal você pensa que não é justo o irmão honesto ter uma vida tão difícil e o irmão que é malandro estar sempre bem, não é? Imagine uma família de 5 filhos e que o pai idoso começa a ter necessidade de ajuda. Então ele precisa de ajuda para ir ao banheiro, para tomar banho, para se alimentar. Acontece que dos 5 irmãos, somente um ajuda. Os outros dizem que não tem tempo e não tem condições de ajudar neste momento. Porém, os meses passam, os anos passam, e aqueles 4 irmãos continuam dizendo que não tem como ajudar o pai. Acontece que você é um grande amigo justamente do filho que está ajudando o pai. E sabe o quanto isso é sacrificante, pois ele acaba ficando distante da esposa e dos filhos. Tem despesas extras para cuidar do pai. E o seu tempo escasso e esforço físico vem causando problemas tanto no seu trabalho quanto na sua saúde. E por saber de tudo o que acontece com seu amigo, você fica indignado, indignada com tamanha injustiça, não é? Imagine agora um casal que se divorciou.
O divórcio aconteceu porque o marido foi pego traindo a esposa. No entanto, por não ter como sustentar os filhos, o marido acaba ficando com a guarda dos filhos. Decide se mudar para uma outra cidade, casa-se com a amante e tem uma vida feliz. A ex-esposa entra em depressão e passa a ter uma vida muito triste. Acontece que você é justamente o pai ou a mãe dessa moça, e por não saber mais como ajudar a filha, fica completamente indignado ou indignada com essa injustiça. Vamos agora a um quarto exemplo. Então, imagine uma família que resolve adotar uma criança, tá? Só que ela não educa, ela não cria essa criança da mesma forma que cria seus filhos. Então, os pais, eles criam de uma forma obrigando a fazer diversas tarefas dentro da casa, enquanto os filhos biológicos estão se divertindo e brincando. É até algo parecido com aquele conto da Cinderela, né? Mas como você se sentiria se você conhecesse uma história real assim? E no quinto e último exemplo, imagine um grupo de amigos que fazem um bolão e ganham na loteria. Porém, um dos amigos, aquele que vai buscar o dinheiro da loteria, pega todo o dinheiro para si e desaparece. Como você se sentiria se você fosse um dos amigos que perdeu o prêmio? Eu passei aqui alguns exemplos, mas existem milhares de situações de aparente injustiça, desde coisas pequenas, como por exemplo você comprar algo e receber algo falsificado, até exemplos mais críticos, mais difíceis, como esses que eu acabei de passar. Mas você percebeu algo em comum em todas essas histórias? Em todas, o que sobra é o sentimento de injustiça, de indignação, de revolta e muitas vezes sentimento de ódio e de mágoa. Ao mesmo tempo, você percebeu que eu disse algumas vezes a frase aparente injustiça? Como assim? Todas essas histórias não são injustas? Se você está chegando aqui no canal agora, o foco que nós damos é sobre autoconhecimento e espiritualidade. Então a gente sempre vai dar um enfoque muito maior do que apenas o da terceira dimensão. Em primeiro lugar, sim, todas as histórias que eu contei, e provavelmente histórias que você lembra que já aconteceram na sua vida, sim, são injustiças. Mas são injustiças somente na visão da terceira dimensão. Eu chamo de aparente injustiças porque, ao olhar de um prisma mais amplo, você vai perceber que existe algo muito maior contrabalanceando tudo isso. Então é o seguinte, nós viemos aqui para evoluir, certo? Ao evoluirmos espiritualmente, ampliamos a nossa consciência a ponto de chegarmos a perceber, a lembrar que tudo isso são véus de ilusão, até que um dia nós iremos nos iluminar para voltar para casa e sair da roda kármica. E para evoluirmos, precisamos evoluir também moralmente, para que a gente passe pelas provas e expiações, pois é assim que essa escola Terra funciona. Evoluir moralmente não é apenas sermos boas pessoas, é o praticar. E isso inclui como nós agimos quando as coisas acontecem de uma forma que a gente não entende como certo ou como justo. Portanto, o que chamamos de injustiça pode ser ao mesmo tempo uma grande oportunidade de superação, de coragem e de união com Deus. Entre os dois irmãos, o honesto e o malandro, qual você acha que está passando pelas provas da vida e expiando os seus karmas? Entre o filho que cuida do pai idoso e os outros que não se importam, qual você acha que está passando pelas provas e elevando-se espiritualmente? Ah, mas quem? Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Como que um filho ou uma filha esquece o próprio pai? Como pode ser justo o irmão fazer somente coisas erradas e viver do bom e do melhor? Pois é exatamente assim que o ego atua. Esse eu não consigo aceitar é exatamente o ego usando a nossa crença na justiça para nos manter na revolta e na indignação. E sabe o que isso faz? Nos impede de evoluir. E sabe o que isso provoca? Isso cria novos karmas, pois karmas surgem através do ódio, de mágoas e ressentimentos. E é isso que o ego quer.
Se você não conhece a lei da causa e efeito, eu vou deixar o link para você assistir no final deste vídeo. Mas ao menos um pouco você deve conhecer e, portanto, sabe que nós vivemos de escolhas e toda escolha resulta em uma consequência. Mas isso não significa que a gente deva torcer para que aqueles que escolhem errado tenham as suas consequências. Porque se a gente fizer isso, mais uma vez não estaremos passando nas provas e sim criando novos karmas. Mais uma vez estaremos agindo pelo controle do ego. Não é preciso que a gente coloque um desejo de punição sobre as coisas das quais a gente não tem controle. A lei da causa e efeito não precisa da ajuda de ninguém. Ela é uma lei e simplesmente vai acontecer. Além disso, a sabedoria divina sempre contrabalanceia, sempre faz compensações. O irmão honesto encontrou uma grande esposa e juntos formam uma família abençoada e próspera. O filho que cuidou do pai sozinho recebeu uma série de bênçãos em sua vida após a partida de seu pai, e essas bênçãos inclusive se estenderam a seus filhos e a sua esposa. A criança que foi judiada cresceu e se tornou um adulto forte e obteve grandes conquistas e realizações na sua vida. A mulher que foi traída e ficou distante dos filhos se recuperou com o passar do tempo, conheceu uma pessoa maravilhosa, formou uma nova família, reencontrou os seus filhos e se tornaram ainda mais próximos do que jamais foram. O dinheiro da loteria veio de diversas outras formas, como sucesso profissional, como herança, ou até de formas que o dinheiro não consegue comprar, como a harmonia familiar e a iluminação espiritual. Mas é claro que isso só acontece com quem passa pelas provas e expiações. Porque se a gente ficar, mais uma vez, ouvindo a voz do ego, que fica lá atrás buzinando que isso é injusto, que isso não é certo, o resultado inevitavelmente vai ser a ira, a revolta e a mágoa. Dessa forma, o ego vai estar nos sabotando mais uma vez para que a gente continue vivendo sob os véus da ilusão, prejudicando o nosso despertar. Mais que isso, é preciso lembrar como a sabedoria divina atua. Então, em cada uma dessas histórias de superação e sucesso, existiu alguém que ajudou, uma oportunidade que surgiu, um reencontro com um amigo, uma ideia inusitada, enfim, um conjunto de acontecimentos e de pessoas para que a superação e o sucesso acontecesse. E é claro, muita proteção e orientação divina. Muita coisa está além do que nós podemos ver, e os personagens enviados para nos ajudar, anjos e arcanjos, muitas vezes são nossos antepassados. Portanto, nada do que acontece é fruto apenas do nosso esforço. Em cada momento de garra, de coragem, de superação nessa vida, temos a força divina nos empurrando adiante. A cada tomada de decisão e de escolha certa não é sorte, e sim orientação divina, entende? Portanto, sempre que uma situação aparentemente injusta surgir em sua vida, conte até 10, até 100, até 1000 se for necessário. Reflita e peça orientação ao Espírito Santo, à centelha divina. Para quê? Para se lembrar que a sabedoria divina está agindo a favor daqueles que escolhem compreender com amor e perdão. E compreender não é aceitar cegamente, como diz, eu compreendo. Não, não é isso. Compreender é fazer exatamente o que nós estamos falando aqui, de que as coisas são muito mais amplas do que nós podemos enxergar. A paz de espírito só vem com a compreensão, que traz luz à consciência. E se mesmo assim você achou tudo isso exagerado, saiba que todas essas histórias que eu contei de superação são histórias reais. Outro ponto importante é que muitas vezes podemos nem mesmo ver a lei da causa e efeito agindo, uma vez que o karma pode durar vidas. Em outras palavras, apesar dos karmas estarem ficando cada vez mais próximos, como eu expliquei no vídeo chamado Karmas Instantâneos, o irmão malandro poderia dar-se bem numa encarnação toda sem conhecer as suas consequências. Mas isso não significa que elas não virão. Lembre-se, não precisamos nos ater ao que nós chamamos de justiça ou injustiça e nos preocupar com isso.
Sempre que puder, procure colocar um olhar espiritualista sobre as injustiças. Nenhuma prova e expiação acontece por acaso. E afinal de contas, se ainda estamos aqui, é porque temos também karmas de outras vidas para zerar, não é? Precisamos lembrar que existe muito mais do que apenas aquilo que nós podemos ver e ouvir neste mundo. Muito mais do que chamamos ser justo ou injusto. Então, se você sofre com algo assim, pare de se culpar e de culpar os outros. Solte para que a vida flua naturalmente. E o natural da vida sempre será bom. Precisamos ser menos imediatistas e confiar na sabedoria divina. E acima de tudo, é claro, fazer a nossa parte para passar nas provas que a vida trouxer. Afinal, se desejamos colher bons frutos e não criar novos karmas, precisamos acima de tudo nos lembrar que depende apenas de nossas próprias escolhas. Comente aqui alguma história que você tenha de uma aparente injustiça cujo resultado final foi maravilhoso, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Opa, estou voltando aqui para te falar o seguinte. Você sabe que tudo é um processo, não é? Até mesmo para praticar todos esses ensinamentos que a gente fala aqui no canal, também é um processo, certo? Pensando nisso, após muitas pessoas me pedirem e muitos meses de dedicação, nasceu um processo de reprogramação mental que eu fiz para você e que nada mais é do que o que eu aplico na minha própria vida. Então, se você quer conhecer mais, clique no link que eu vou deixar aqui nos comentários, ok? Desejo que este processo te ajude realmente a fazer grandes transformações na sua vida.